Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no capítulo 7 do Evangelho de João. Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos neste Evangelho e depois vamos ler alguns outros versículos em outros dois capítulos deste mesmo Evangelho. Capítulo 7, 14 a 18. Os irmãos acompanhem então esse texto que eu vou fazer, de 14 a 18. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Agora 30 a 32. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Agora 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Agora vamos dar uma olhada em João capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos ler comigo, irmãos, esse versículo 3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E agora João 17, 17. Todos juntos novamente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, abençoa essa porção da Tua palavra, lida para a nossa meditação nesta hora. Nós oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua iluminação sobre os nossos corações e vidas, em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular que diz assim: palavras são palavras, nada mais que palavras. Esse ditado, ele pode ser verdadeiro ou correto em alguns momentos, em algumas situações. Mas certamente ele não pode ser correto, não pode ser verdadeiro em tantas outras situações. Se nós pensarmos nas palavras dos homens, que são palavras muitas vezes insinceras, às vezes sem a veracidade necessária, às vezes dúbias, confusas. Se formos pensar nas palavras dos homens, das pessoas humanas, é verdade que esse provérbio praticamente fica de pé, porque às vezes muitas pessoas acabam não tendo uma palavra sincera, autêntica, verdadeira, fiel, boa, equilibrada. Mas se nós formos pensar nas palavras de Jesus, esse ditado cai por terra, porque as palavras de Jesus jamais poderiam ser colocadas nesta categoria de que as palavras são meras palavras, nada mais do que palavras. Pelo contrário, Jesus, ele nos mostra que as suas palavras não são palavras voláteis, não são palavras frias, não são palavras frívolas, não são palavras insinceras, dúbias. Pelo contrário, as suas palavras, ele coloca aqui, elas são sinceras, elas são seguras, elas são certas, elas são profundas, verdadeiras, com coerência também, porque o que Jesus falava, ele fazia, o que ele fazia, ele falava. E nós percebemos também que ele próprio, Jesus, garantiu que as suas palavras vinham do Pai. As suas palavras eram, portanto, divinas.
Ao mesmo tempo, as suas palavras são eternas, porque Jesus disse que poderia passar um jota ou um tio da lei, mas as suas palavras não passariam. E em outro evangelho, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Jesus não podem ser colocadas nesse patamar deste ditado popular. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Pelo contrário, as palavras de Jesus são palavras inigualáveis. Não se pode colocar a palavra de qualquer pessoa, qualquer ser humano, por melhor que seja, no mesmo pé de igualdade do que as palavras de Jesus. Elas são inigualáveis, as palavras de Jesus são incomparáveis. E é sobre este tema que nós queremos meditar com a igreja nesta noite. As palavras de Jesus são incomparáveis. E nós vamos mostrar 4 razões por que nós cremos que as palavras de Jesus são mesmo, de fato, palavras incomparáveis. Jesus está em Jerusalém, conforme o texto do capítulo 7 nos mostrou, e ele vai participar da festa dos tabernáculos. Jesus começava a ensinar ali aquelas multidões, aquelas pessoas que estavam no templo. Dali a pouquinho, os fariseus e os sacerdotes mandam alguns guardas para prenderem Jesus. Não estavam satisfeitos que Jesus estivesse ali doutrinando, ensinando aquelas pessoas. Mas o que acontece? Que os guardas chegam lá e, na verdade, eles ficam extasiados, eles ficam maravilhados com os ensinamentos de Jesus e voltam à presença dos sacerdotes e dos fariseus, não trazendo Jesus. E os sacerdotes e autoridades perguntam: mas por que vocês não trouxeram? E eles simplesmente respondem: porque jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Então as palavras de Jesus são palavras incomparáveis. Primeiramente, por quê? Porque elas nos ensinam. As palavras de Jesus são ensino para a nossa vida espiritual, ensino para a nossa alma, ensino para o nosso coração. E nós sabemos que o homem tem necessidade desta palavra, porque só a palavra do Senhor, no seu evangelho, no seu ensino, pode preencher a necessidade, a carência e o vazio do coração do homem. Não basta recorrer a quaisquer pessoas deste mundo que possam ter uma palavra que lhes ajude. É imperioso nós recorrermos às palavras de Jesus, porque elas de fato nos transmitem ensinos profundos, ensinos verdadeiros. Jesus se valia muito da natureza para ensinar os seus discípulos. E isso é cativante nos ensinamentos de Jesus, porque ele escolhia figuras da própria natureza para ensinar verdades profundas a respeito do seu reino, a respeito da vida espiritual. Nós encontramos as palavras de Jesus em todos os evangelhos, e nós percebemos aqui que no Sermão do Monte, de onde nós estamos tirando alguns desses textos que lemos agora há pouco, Jesus ele faz aquele sermão que é um dos mais bonitos e mais significativos que Jesus fez e deixou para os seus discípulos. Talvez, comparado ao sermão do final dos tempos, ele fica realmente no mesmo patamar. Mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Sermão do Monte, ele é o código de conduta do cristão, do discípulo de Cristo. O básico que nós devemos cumprir, o básico que nós devemos seguir, está ensinado aqui no Sermão da Montanha, que pega os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus, vendo as multidões, ele sobe ao monte e começa a ensinar os seus discípulos. E ele apresenta de imediato as bem-aventuranças, que são palavras tão sábias, tão profundas para os nossos corações. Bem-aventurados os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque, diz Jesus, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos também alcançarão a misericórdia de Deus.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados e reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Senhor Jesus, porque eles receberão a recompensa, o galardão celestial. E não é só as bem-aventuranças que nos chamam a atenção no Sermão do Monte, mas diversos outros ensinos que até o presbítero Vitor ressaltou aqui. Jesus, usando figuras da natureza, fala a respeito do nosso testemunho. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, a nossa luz deve brilhar, o nosso testemunho deve ser como o sal que purifica, que faz limpeza, asepsia, que conserva os valores. As nossas vidas devem brilhar, o nosso testemunho de crentes deve brilhar, ou fazer com que a luz de Cristo que está em nós possa brilhar. Nós não temos brilho próprio, mas a luz de Cristo está em nós, e por isso nós devemos refleti-la para esse mundo que está precisando de fato do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus fala a respeito do amor, o amor ao próximo, e fala até mesmo do amor ao próprio inimigo nosso, muitas vezes. Jesus fala a respeito do perdão, ensina a respeito da oração. A oração do Senhor, aquela que nós chamamos de Pai Nosso, está inserida aqui no Sermão da Montanha. Ele fala também dos falsos profetas e dos falsos mestres, que em todo tempo aparecem semeando doutrinas e ensinamentos, muitas vezes contraditórios, aparentemente verdadeiros, mas na verdade contraditórios com o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que privilegia a alma, a eternidade, o coração, e não simplesmente os bens terrenos ou as coisas temporais. Então, nós podemos reconhecer que as palavras de Jesus são incomparáveis porque elas nos ensinam verdades profundas para a nossa alma, para o nosso coração. Mas as palavras de Jesus também são incomparáveis porque elas nos confortam. Não há palavra humana que possa confortar o coração de um pai, de uma mãe que perde um ente querido, que perde um filho. Os irmãos viram nas reportagens desses últimos dias aí essas coisas acontecendo. Uma menininha pequenininha tocou ali o seu instrumento, o seu teclado, dali a pouco ela estava sendo queimada naquela tragédia lá do norte de Minas Gerais. Só a palavra de Jesus pode confortar aquela família, aquela casa. E Jesus, então, ele usou de fato no seu ministério palavras alentadoras, consoladoras, confortadoras, para aquelas pessoas que se aproximavam dele e estavam tristes, abatidas, amarguradas, entristecidas. Jesus tratou com carinho pessoas que estavam sendo também desprezadas pela sociedade daqueles dias. Deu atenção para as mulheres, deu atenção para as crianças, deu atenção para os leprosos, deu atenção para os cegos, para os paralíticos. Jesus deu atenção a todos aqueles que tinham interesse de conhecê-lo e de se aproximar dele. Nós encontramos Jesus curando uma mulher enferma lá na cidade de Cafarnaum. Ela estava enferma há 12 anos daquele fluxo de sangue. Mas aquela mulher, ela praticamente se colocou no meio daquela multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus fez com que ela se identificasse, porque Jesus viu naquela mulher uma fé verdadeira, autêntica, para levá-la não só àquele milagre, mas principalmente à salvação da sua alma. E Jesus a encorajou, Jesus a confortou, dizendo: vai, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela foi a Jesus com fé, recebeu mais do que ela tinha esperado, porque o Senhor a contemplou com a sua salvação. Quando Jesus se dirigia à cidade de Naim, ele encontra um enterro. Um jovenzinho estava sendo levado para ser sepultado. E a sua mãe, que era viúva, estava de fato desconsolada. Jesus a confortou, Jesus a consolou, dizendo: mulher, não chores. E o que Jesus fez depois?
ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Ressuscitou ela. Outra vez, Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, antes um pouco da sua morte, ele percebendo que os seus discípulos ficaram tristes, angustiados, aflitos com aquelas palavras de despedida, Jesus lhes faz promessas encorajadoras. E Jesus os consola dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus encorajava, Jesus consolava, Jesus confortava os seus discípulos com promessas. E aqui mesmo em João 14, ele fala a respeito da promessa da sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, é que guarda a nossa mente e o nosso coração nos momentos mais aflitivos. Então, Jesus tem palavras incomparáveis, porque estas palavras, além de nos ensinarem, elas também servem para o nosso conforto. Depois da sua ressurreição, Jesus caminhou com 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E os irmãos, se lembrarem desse texto, vão perceber que aqueles 2 discípulos estavam viajando num sentimento de angústia muito grande, tristeza muito grande. Estavam se sentindo vencidos, derrotados. Estiveram em Jerusalém, ouviram alguma coisa a respeito de uma possível ressurreição, mas não deram crédito, não confiaram. E estavam indo abatidos e angustiados, falando desconsolados pelo caminho, quando Jesus ressuscitado se coloca ao lado deles e vai até Emaús, e lá se deixa conhecer por eles, é percebido por eles. Nós observamos então que a presença de Jesus ali com eles e as suas palavras aqueceram os seus corações. Eles mesmos consideraram isso. Puxa, era isso que estava acontecendo então, conforme ele ia falando, o nosso coração ia se aquecendo. A esperança estava sendo renovada, nós estávamos nos levantando, ele estava nos reestruturando. E depois, ainda também da sua ressurreição, ele despede-se dos seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, volta para os céus, deixa a tarefa da grande comissão, ou seja, da evangelização de todo mundo para a sua igreja realizar, e deixa uma das promessas mais confortadoras que nós temos de Jesus aqui na Bíblia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, por isso tudo nós podemos dizer que as palavras de Jesus são de fato incomparáveis. Elas servem para nos ensinar, e têm nos ensinado bastante. Elas servem para nos confortar, e ela tem nos confortado bastante. Mas, em terceiro lugar, nós podemos também dizer que elas são incomparáveis porque as palavras de Jesus nos santificam. As palavras de Jesus servem para santificar a nossa vida. É isso que ele ensinou quando ele falou lá para os seus discípulos, que ele era a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós, discípulos dele, somos o ramo desta planta, desta videira verdadeira. E a nossa função, como ramos da videira, é produzir frutos, é frutificar. E o agricultor, quando quer que um ramo da parreira, da videira, possa produzir mais fruto, vai cuidar desse ramo, vai podar na hora certa, e Jesus fala o mesmo em relação àquilo que ele faz na nossa vida. E ele fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, aquilo que pode mais ser trabalhado pelo Espírito Santo na nossa vida, para a nossa vida de santificação, é sem dúvida a palavra de Deus. É a palavra que santifica. Por isso, na sua oração sacerdotal, Jesus disse, ou pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo toma a palavra quando nós a ouvimos e aplica ao nosso coração. O Espírito Santo toma a palavra quando nós a lemos, quando nós nela meditamos.
e faz com que ela possa realmente ser inserida na nossa mente, no nosso coração. Desde que nós valorizemos a palavra de Jesus, lendo esta palavra, conhecendo esta palavra, meditando nesta palavra, o Espírito Santo vai nos ajudar na prática dessa palavra. E o processo da nossa santificação vai continuar, vai se desenvolver cada vez mais. Nós cantamos agora há pouco, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, o que vai acontecer? Diminuirá, né? Diminuirá, porque de certa forma vai se estagnar e de repente pode ser alvo fácil do inimigo para se afastar dos caminhos do Senhor. Quem lê a Bíblia e faz oração, cresce na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida espiritual. Mas quem não lê a Bíblia, não faz oração, então não mantém essa comunhão gostosa com o Senhor e por isso diminui na sua comunhão, na sua vida espiritual diante do nosso Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isto, nós dizemos que as palavras de Jesus, elas são incomparáveis porque elas nos santificam, elas purificam o nosso coração. Nós lemos a palavra e fazemos uma introspecção, fazemos uma avaliação, uma análise desta palavra, aplicamos a nossa vida, observamos se nós estamos guardando ou não. Se não estivermos guardando, nós pedimos perdão ao Senhor e auxílio do seu Espírito para nós praticarmos, e dessa forma o Senhor vai nos limpando, vai nos transformando pela sua palavra. As palavras de Jesus são incomparáveis porque elas ensinam, elas confortam, elas santificam, mas também elas são incomparáveis porque elas vivificam. O que nós queremos dizer por isto? Vivificam, transmitem vida, vivificação. Então, foi através da palavra que nós fomos gerados, a nossa fé foi gerada no nosso coração, a ação do Espírito Santo se deu no nosso coração a partir da palavra de Deus. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor Jesus nos deu vida. O Senhor nos deu vida, nos vivificou, e o Espírito Santo usou e usa essa palavra para nos transmitir a vida de Cristo. Jesus disse lá no texto que a gente leu: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as palavras de Jesus são incomparáveis porque elas são vivificadoras, transmitem vida, vivificam a nossa alma, o nosso coração. E o Senhor Jesus deixou também lá no Evangelho de João escrito o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Pedro certa vez respondeu a um chamado do Senhor Jesus Cristo, quando alguns discípulos aparentes de Jesus começaram a ficar escandalizados com o ensino dele e começaram a debandar, começaram a se afastar de Jesus. Aí Jesus virou-se para os 12 e disse: vocês também querem se retirar? Pedro então tomou a palavra e disse pelo grupo: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, o enviado de Deus. Só tu tens palavras de vida eterna. Então, irmãos, Jesus traz ao nosso coração palavras que vivificam, as suas palavras trazem vida ao nosso coração. E por isso também ele falou para os seus discípulos: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então as palavras de Jesus são incomparáveis porque também elas vivificam a nossa vida, ou seja, elas nos restauram o vigor da nossa vida cristã, o vigor da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Jesus tem o poder, tem a capacidade de nos dar a sua vida, a vida eterna, aquela vida que Ele veio nos trazer, que é uma vida em abundância, que nós não temos possibilidade ainda de usufruir em toda a sua plenitude, mas está reservada para nós no seu reino glorioso e eterno. Que Deus esteja aplicando a sua palavra ao nosso coração e que nós nos apeguemos cada vez mais às palavras de Jesus, porque elas de fato são palavras
incomparáveis. Elas ensinam, elas confortam, elas santificam e elas vivificam. Que Deus abençoe. Amém. Vou chamar os presbíteros para virem aqui à frente para nós passarmos a celebração da ceia do Senhor.